Welcome, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel. Vamos estar juntos hoje, então vamos dar uma olhada no que nós vamos aprender juntos. Nossa aula é de número 7, vamos ter a nossa revisão e a nossa avaliação. So, pay attention, let's go! Então vamos falar um pouco sobre leitura em língua inglesa. Muitas vezes, em muitas avaliações em larga escala, até em avaliações da escola mesmo, nós nos deparamos com muitos textos maiores em língua inglesa e às vezes a gente, para interpretar, a gente fica nervoso porque acha que precisa saber todas as palavras do texto, mas na verdade, se nós fizermos uso de algumas técnicas, nós conseguimos sim ler, interpretar e responder aquilo que a questão está pedindo. Então, hoje nós trouxemos vários textos a respeito do amplo alcance da língua inglesa e de como isso começou há anos atrás. Quando que a língua inglesa começou a se espalhar pelo mundo, como que isso aconteceu. Nós não vamos ler o texto na íntegra, mas nós vamos aplicando aqui algumas técnicas com vocês para que a gente pegue a ideia central do texto, para que a gente reconheça algumas marcas tipográficas, algumas informações importantes, palavras-chave, para chegar à resposta final, ok? So, let's go! Então, aqui, o primeiro texto, eu quero que vocês deem uma olhadinha aí no texto e vejam se vocês encontram palavras que de repente sejam conhecidas ou palavras que se escrevem de forma semelhante aí à língua portuguesa. Então, aqui nós temos global, English, né? Então, a gente já sabe que fala alguma coisa sobre a língua inglesa, como nós falamos, legado, legacy, colonialism, colonialismo. Então, aqui está falando sobre o que significa essa palavra. Eu quero lembrar aqui com vocês o que são cognatos. Cognatos são aquelas palavras que a gente olha, tem uma escrita semelhante à língua portuguesa, a pronúncia às vezes semelhante também, e o significado é igual, né, ao de língua portuguesa. Então, essas técnicas ajudam muito na hora da interpretação. Então, a expansão, é isso mesmo. Sabendo dessas chaves, né, dessas pistas, a gente já consegue entender mais ou menos sobre o que o texto está falando. Então, sabemos que está falando da expansão da língua inglesa e também aí sobre o início, né, de como se deu esse início dessa expansão da língua inglesa pelo mundo, né? Então, nós temos aqui pelos países que eram regidos pelo poder colonial, eles exerciam muito o quê? Influência, né, sobre outras regiões, inclusive sobre as Américas. O que mais aqui? Olha, tem o nome dos continentes que a gente pode já deduzir o que são. Culture, language, population. Vamos adiante? Então, aqui a gente deu uma olhada rapidinho no texto e a gente consegue responder com essa pergunta. Qual é o propósito, o principal propósito do texto, a dimensão global do inglês? Um legado do colonialismo. Vamos dar uma olhada aqui juntos nas alternativas? Nós temos aqui letra A. A influência da literatura inglesa em países não falantes de inglês. A diversidade linguística nas antigas colônias britânicas e americanas, o desenvolvimento histórico da língua inglesa, a expansão global da língua inglesa devido ao colonialismo por países de língua inglesa, o impacto econômico do inglês como língua global de negócios. Então, qual dessas alternativas se encaixa mais no principal objetivo, né, no assunto central do texto? Vocês viram que nós não lemos palavras por palavras, fizemos uma leitura ali por cima, mas nós conseguimos decifrar a resposta utilizando essas técnicas. Então, vamos ver a resposta certa. It's the letter D. It's the letter D.
a expansão global da língua inglesa devido ao colonialismo por países de língua inglesa. No próprio título, vamos dar uma olhadinha lá no texto mais uma vez, no próprio título a gente consegue ver aqui, né, uma palavra que se encontra ali na alternativa, e tudo isso são pistas que a gente pode utilizar na hora da leitura, tá bom? Então vamos adiante aqui para falar sobre essa influência da língua inglesa, sobre a origem, né? Então vamos dar uma olhada aqui, nós temos algumas imagens de quando os ingleses chegaram na América, né? De todo esse início aí, alguns lugares que receberam influência. Vamos adiante? Então, agora nós vamos falar de alguns lugares específicos, né, que receberam essa influência. Então, aqui, qual é o lugar que a gente vai falar? Americas, Americas. In the Americas, the spread of English is mainly due to British colonization in North America. Teacher, não entendi nada que você falou, mas nós temos várias palavrinhas aqui destacadas que nos ajudam a identificar o sentido do texto, porque elas nos dão pistas, né? São os cognatos, que nos dão pistas do sentido, daquilo que elas querem dizer. O que está dizendo o texto? Nas Américas, a ampla divulgação aí do inglês, né, o alcance, se dá principalmente pela colonização britânica no norte da América, começando no século, olha só aqui, dicas também, né, de olhar os números. E no século XVII, quando a Inglaterra estabeleceu colônias, e no que hoje a gente chama de Estados Unidos e Canadá, United States and Canada, ok? Vamos adiante. Temos mais palavras aí destacadas, porque vocês podem olhar para elas e fazer também essa associação com o significado em português, né? Independence, economic, presence, cultural, Jamaica, Barbados, tudo isso aí são palavras em inglês cujo significado se assemelham em português. Então, está falando aí da influência da língua inglesa nas Américas. Vamos continuar? Vimos aqui nas Américas e agora vamos ver na África. Let's go! Então, olha só, a expansão, mais palavras aí, a expansão do inglês na África é ligada ao colonialismo, né, durante ali o século XIX, XX. Então, o inglês, vocês veem aí que tem um missionário ensinando aí o inglês, né? Ele foi estabelecido principalmente como uma forma de controle administrativo, exploração econômica. Então, continuando aí sobre esse ensino da língua inglesa como uma forma de controle, né, a administração das classes. Aí, como nós vemos na imagem, também podemos ver várias palavras aí no texto que se assemelham aí à língua portuguesa e nos ajudam aqui a deduzir o que o texto está querendo dizer. Ok? Temos aí a continuidade do texto, não vamos ler palavra por palavra, mas também se refere a isso, ao alcance, né, da língua inglesa na África. Ok? Então vamos adiante. Vamos adiante então ainda falando sobre compreensão, leitura e compreensão na língua inglesa. Let's go! Vamos em frente. Então, compreensão de texto. De acordo com o texto que nós lemos agora sobre disseminação da língua inglesa na África através da colonização britânica, qual das seguintes afirmações resume melhor o principal motivo pelo qual os britânicos promoveram o uso do inglês em suas colônias africanas? Vamos dar uma olhada. Letter A. Para incentivar trocas culturais entre colonizadores britânicos e povos africanos. Para facilitar o controle administrativo e a exploração econômica, para apoiar os países africanos em seus esforços para obter independência, para melhorar o entendimento e a apreciação da leitura britânica
ou para reduzir a influência das línguas francesas e portuguesas na África? Let's check it. Vamos checar então a resposta certa. Então a resposta certa é a letter B. Foi para isso que nós falamos aqui. Para facilitar o controle administrativo e a exploração econômica. Ok, então vamos seguir. Vocês estão vendo que nós estamos falando sobre essa expansão da língua inglesa e vamos continuar falando sobre isso. Já falamos sobre as Américas, a África e agora vamos falar sobre a Ásia. Let's check it. Também não vamos ler todo o texto, mas encontrem aí informações que podem ajudar a descobrir o sentido do texto. Vamos ver primeiro as palavras parecidas aqui, ó, com a língua portuguesa, language, colonization. Que mais? Temos uma informação importante aqui, ó, século XVI, né? Então, todo o texto aí está nos dando dicas de como a língua inglesa se expandiu aí para a Ásia, né? Então, já vimos aí que foi durante o século XVI que o inglês se tornou uma linguagem assim primordial na administração do comércio, nas colônias, na Índia e em toda essa região. Então, vamos mais adiante. Falando aí sobre essa institucionalização da língua inglesa na administração, na educação. Então, muitos países adotaram aí a língua inglesa, né, como um meio educacional, no seu sistema educacional. E vamos mais à frente agora para a conclusão, que, contudo, né, isso gerou aí uma nivelação aí linguística, né, homogeneização linguística, e isso custa caro, né, pois isso se dá em forma de exploração, né, de dominação. E agora nós vamos continuar aqui a nossa aula, seguindo aqui, falando sobre outros assuntos, tá? Agora nós vimos sobre leitura, sobre interpretação, e agora vamos seguir adiante na nossa aula. Let's go! Então, olha só, nós vimos aí sobre várias coisas na leitura e algo que pode ajudar a gente também é a abreviação e acrônimos. Vocês sabem o que isso quer dizer? Vamos dar uma olhadinha aqui em exemplos de palavras que são muito utilizadas, principalmente na internet, né? Tanto em língua portuguesa quanto em língua inglesa. Nós trouxemos aqui alguns exemplos de palavras que podem ser substituídas, diminuídas. Vamos dar uma olhadinha aqui? Olha só, aqui nós temos o number two, que pode ser escrito apenas ali pelo 2, for, que é a preposição por, mas pode ser substituída pelo número 4. Acontece isso em língua portuguesa, quando a gente vai digitar ali no celular, escreve VC ao invés de você. Acontece isso também no inglês. Como é que eu falo be em inglês? Be, e ele é igual ao verbo to be, e aí a gente faz essas substituições. São inúmeras possibilidades de substituições, ó, letter C, see, que é o verbo ver. I, que pode significar eu, como eye, a parte do corpo, olho. Are, letra R, are, o verbo to be, né? You are, ser ou estar. A letra U pode substituir aí you, você, e o Y, why. Por quê? Né? No lugar de colocar o why, que significa porquê, coloca só o Y e isso já faz uma substituição. Ok? Vamos dar uma olhadinha em outras abreviações na língua inglesa? Olha só, nós temos tomorrow, que pode ser escrito dessa forma, tomorrow, tonight, hoje à noite, best friends forever, melhores amigos para sempre. Best friends forever, você pode substituir por BFF. E ali embaixo, face to face, que é cara a cara, né? Pode ser substituído só por esses 3 elementos aí, né? Caracteres F, 2F. Great,
Great, que quer dizer excelente, pode ser substituído aí por esses 3 caracteres que vocês estão lendo, né? 2 letrinhas e um número. E I love you pode ser substituído por I-L-Y, I-L-Y. Mas tem mais possibilidade de substituições, olha só, later, 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 avenue, avenue, avenida, doctor, doctor, street, street, que é rua, limitado, né, que você pode LTD, limited, que também pode ser escrito assim, LTD, corporation, hugs, kisses, abraços, beijos, wait, wait, espere, e temos mais possibilidades também. Vamos dar uma olhada no que nós temos mais aqui. Nós temos o too fast for you, rápido demais para você. Mas temos muitos outros ainda. Vamos dar uma olhada aqui. Temos o copy and paste, famoso copia e cola, have fun, divirta-se, laughing out loud, rindo muito alto, not available, oh my god, thanks. E temos mais aqui, trouxemos muitos exemplos para que vocês possam ver que assim como acontece na língua portuguesa, acontece também na língua inglesa essa possibilidade de substituição, né, de palavras. Nós temos aí o agora. Vimos todos aqueles exemplos, vamos relembrar outro assunto aqui, que são sobre frases, construções aí de sentidos em língua inglesa, um conteúdo mais gramatical. Então vamos lá, phrase, phrase, que é uma frase, que mais nós temos? Clause, clause, que é uma oração. E também temos sentence, sentence, que é um período. Então nós temos phrase, phrase, clause, clause, and sentence, sentence, período, frase, oração e período. Para construir todos esses tópicos gramaticais que nós vemos aqui, nós temos que fazer uso de algumas ferramentas e nós temos aqui o Linking Words, vamos dar uma olhada. Linking words, que são palavras conectivas, né? Eles têm a função de ligar diferentes partes da frase, né? Conectá-las para que elas possam ter mais sentido, coerência, né? E indicar aí uma ligação entre elas, né? Para fazer com que elas estejam ligadas de forma correta uma à outra e que possam fazer sentido. Ok? Então, quais são esses conectivos? Vamos dar uma olhada para lembrar quais são. Conjunções, e elas servem para quê? As conjunções são palavras que ligam parte da sentença como frases ou cláusulas. As conjunções são palavras que ligam parte da sentença como frases ou cláusulas, ok? E além das conjunções, nós temos outra classe gramatical que nos ajuda a construir sentido, que são os advérbios. Esses advérbios, eles nos ajudam, eles são usados nas frases para indicar relações entre as ideias, especialmente de tempo, lugar, modo ou frequência. Então, já vimos conjunções, agora advérbios. E temos também preposições. Let's go. Já vimos conjunções, advérbios e agora preposições. Lembrando, né, que são todos aí conectivos. Essas palavras nos ajudam a ter mais sentido aí nas frases, nos textos, né? Prepositions. Algumas preposições podem ser usadas como linking words para estabelecer relação entre diferentes partes do texto, né? Elas são usadas de forma intencional para estabelecer sentido aí nas frases do texto, ok? E temos também os pronomes relativos, tá bom? Temos aí a nossa personagem que trouxe aí um exemplo do conceito dos pronomes relativos. Eles são usados para conectar orações e introduzir informações adicionais
sobre um substantivo na oração principal. E aí, nós vimos aqui a parte do conceito e vamos trazer alguns exemplos sobre esses conectivos, tá bom? Para vocês observarem aí na prática como eles exercem essa função de dar mais sentido de uma frase para outra. Let's check it. Então, nós temos aqui essas frases para exemplificar. Olha só. He's waiting for the bus. For the bus. Ele está esperando pelo ônibus, né? Então, essa palavrinha aqui, ela deu sentido na frase, porque se eu tiro, ele está esperando, né? Em inglês não vai fazer sentido, he's waiting the bus. Precisa desse for. He's waiting for the bus. Ele está esperando pelo ônibus. E aí a segunda, he studied hard. Ele estudou muito pesado, mas é um exemplo de linking words, mas ele não conseguiu passar no exame. Então, reparem que essas palavras estão fazendo essa função de conectar as palavras, né? Dá mais sentido. Essa daqui grande, consequently, consequentemente, né? A estrada estava com muito gelo, né? Então, consequentemente, houve muitos acidentes. Todas essas palavras aí estão ligando as frases, dando sentido. E temos mais alguns exemplos aqui. Sarah, who is my neighbor? A Sarah, que é minha vizinha, me convidou para a festa. A Sarah, que é minha vizinha, me convidou para a festa dela, né? E embaixo, aqui a última, the last sentence, the book which was recommended by my teacher turned out to be fascinating. O livro que foi indicado pelo meu professor acabou sendo fascinante. Então, esses são exemplos de conectivos, né? De linking words que nós podemos usar para que a nossa frase, para que o nosso texto, né, tenha mais sentido. Vamos só dar uma olhada. A primeira, for, que é por, né, pelo nesse caso, but, que é mais, consequently, consequentemente, who, a Sarah, que é minha vizinha, né, e the book, which, o livro, que nós podemos dizer que é o livro o qual foi recomendado pelo meu professor, acabou sendo fascinante, ok? Então, essa foi a primeira parte da nossa revisão. Espero que vocês tenham conseguido entender, ok? See you!